E eu tive um apoio de um fundo holandês que ele me dava uma consultoria gratuita. Então foi ótimo, porque eles me pagaram para escrever e ainda me deram essa consultoria gratuita. Aí eu fui 3 vezes para a Holanda para discutir e apresentar o projeto em mercados. Então era uma ideia de internacionalizar o projeto desde o início. Eu ressentia um pouco do Corpo Elétrico não ter feito muito festival fora, ter feito em Roterdã. Depois ele fez muito festival LGBT, mas esses festivais maiores com o mercado, é, eu não tinha conseguido, né? E eu também queria muito que o filme tivesse uma distribuição fora, né? Então, todo o esquema de coprodução foi muito importante, né? O Correto que a gente conseguiu lançar em cinemas na Alemanha, na França, na Bélgica e na Holanda, né? E aí o Baby já são 23 países que vai ter lançamento em cinema. Então muda muito, acho que Cannes também muda muito, né? É um selo que abre muito essas portas de mercado. Mas assim, brevemente, eu acho que você falou tudo sobre o Wellington mesmo. Ele é essa figura que vai viver uma série de rejeições, né? E eu fico sempre refletindo um pouco sobre a própria estrutura da comunidade LGBT, de como a rejeição ela joga um papel muito importante na forma como a gente se associa, como a gente se desassocia, como a gente se ataca, como a gente se protege, os afetos que a gente busca, porque eu acho que são sucessivas rejeições, né? É a rejeição familiar, a institucional, a escolar, no caso dele até a rejeição da justiça mesmo. Então, acho que ele se colocar em movimento, eu acho que é uma coisa do aprendizado que ele tem com o Ronaldo, é justamente nesse sentido de escapar a esse jugo cruel da rejeição, né? E o que eu falava muito com o João Pedro, que é o ator que interpreta o Baby, é de nunca fazer olhar de vítima, é nunca se posicionar como vítima. Em algumas cenas que no roteiro o personagem era vítima, né? Eu acho que é diferente você ser vítima e você se posicionar como, né? Você reagir como. A gente decidiu nos ensaios ou mesmo no set de filmagem reagir, né? A cena do voyeur, por exemplo, era uma cena que no roteiro ele sofria o abuso, ele sofria agressão sem reação e foi uma decisão no set de filmagem, né? Da gente reagir. No último take que eu tinha ali com eles, ele morde a mão do Macedo e também a cena onde ele dá um tapa na cara do Alexandre, depois daquela coisa mesquinha em relação ao celular. Então, todas essas reações do personagem surgiam muito no sentido de ele não baixar a cabeça, né? E aí, em relação à mãe, ou mesmo ao reencontro com o Ronaldo, eu acho que o silêncio ele joga um papel importante no filme, né? Eu acho que o melodrama ele demanda diálogo, né? Ele demanda que as coisas sejam colocadas claramente, né? É uma linguagem do excesso, né? E quando eu resolvi fazer um filme que tivesse uma pegada melodramática, o meu pezinho num cinema mais autoral, num cinema menos de gênero, me fez com que duas cenas muito importantes em termos de melodrama fossem cenas, a primeira da mãe, uma cena com bastante silêncio, e a cena do Ronaldo e ele encontrando o ônibus, eu gosto de brincar que é uma cena cheia de corte lacaniano, né? Eles vão cortando assim, né? Vou descer no próximo ponto. O que que você queria perguntar do eu? Tem um monte de corte ali o tempo todo, né? Então, eu acho que foi uma estratégia um pouco também de semear um mistério, né? Porque eu acho que às vezes o melodrama ele comove, ele emociona, mas ele perde um pouco essa dimensão do mistério. Então, existia uma certa produção do mistério, produção dos não ditos, dos silêncios, que para mim eram importantes. Você falou da cena do ônibus com os cortes lacanianos, também tem a questão do machucado na perna do Ronaldo. E daí eu lembro que no começo do filme o Ronaldo pergunta para ele do machucado também ali próximo do peito, né? E parece que no final do filme os dois meio que criam um elo sentimental muito forte pelas cicatrizes. Foi uma coisa que Sim, você pensou sim. assim? Não, foi. A cicatriz, ela é um elemento importantíssimo do filme, é um elemento importantíssimo da geografia do centro de São Paulo. Eu gosto de pensar o centro de São Paulo como um espaço de cicatrizes, né? Eu moro na frente do Minhocão, né? O Minhocão é uma cicatriz imensa, ela corta o centro da cidade no meio, ela gera áreas de exclusão embaixo, onde tem pessoas que muitos
moradores de rua, ela produz aquilo que a gente chama aqui de Cracolândia. Então, todas essas cicatrizes, né, que coincidentemente foram levantadas no período ditatorial aqui em São Paulo, né, esse viaduto pela mão do Maluf, as linhas de metrô e trem que cortam também o centro ali na região da Cracolândia, onde está a pensão do Ronaldo, onde está a única favela do centro de São Paulo, que é a favela do Moinho, onde a gente filmou a pensão do Baby, desculpa, a pensão de Ronaldo Mora. Então, todas essas cicatrizes que são geográficas, elas também estão nos corpos dos personagens, né? Então, o entendimento do corpo como um reflexo dessa geografia, né? Então, acho que era muito o discurso do filme. E eu acho que é isso, né? Tem toda essa discussão hoje sobre o trauma, né? E o trauma como cicatriz, né? E que são coisas que a gente não vai conseguir eliminar, né? Coisas que a gente não vai conseguir tirar do nosso corpo, né? Elas vão ficar lá, vão ficar visíveis, né? A gente vai ter que aprender a lidar com elas. Eu acho que é um tema, assim, é um tema dessa resiliência, né? Dessa resignação também, né? Por mais que os personagens não se portem como vítimas, né? Acho que é impossível viver sem se resignar em relação a algumas coisas. Eu acho que esses traumas são muito, e essas violências são muito importantes para os personagens. Eu acho que eles se unem com isso, acho que criam uma certa singularidade narrativa no filme. Eu gosto de coisas que vão e voltam enquanto símbolos, né? Então acho que tem isso, tem vários momentos disso no filme, né? Então, ali é esse momento. Mas já foi muito dramático, assim, quando o filme ele tinha uma perspectiva mais melodramática, o Ronaldo ele tinha que amputar a perna, assim. E aí, nas leituras de roteiro, nos trabalhos, eu achava que o personagem não merecia isso. Mas eu acho que tinha uma tendência muito grande, eu acho que inclusive talvez pelas consultorias, pela relação que eu estabeleci com a minha consultora, de sempre ler o Ronaldo no viés do tóxico, da toxicidade, do personagem tóxico, abusivo, blá, blá. E eu tentei muito no processo de escrita do filme entender as corresponsabilidades do Baby nessa relação e entender que habita no Ronaldo também uma doçura imensa e, e um carinho também pelo garoto, que não poderia taxá-lo de tóxico, porque eu acho que tinha todo um processo de punição do personagem nesse primeiro momento onde eu lia essa toxicidade. E aí eu vou também me desenvenenando disso também, porque eu acredito que existam relações tóxicas, eu acho que as mulheres têm feito denúncias muito importantes em relação a diversos níveis de abuso dentro das relações, mas eu queria muito que a gente não que o personagem tivesse mais nuances do Ronaldo e que a relação deles tivesse mais nuances, né? E eu acho que tem uma questão pro Baby que é muito importante a partir do momento que ele se vê longe da Fundação Casa, que é essa busca pela liberdade. E essa busca pela liberdade faz com que ele machuque o Ronaldo também, né? Então, e produza trauma, né? Então, acho que é, é uma, uma aritmética difícil ali de fazer, né? Mas eu tenho, eu fui acusado de condescendência. Eu achei interessante ser acusado de condescendência com personagens tão complexos, né? Porque eu acho que, na verdade, eu acho que é abraçar essa complexidade, né? E foi todo um processo de trabalhar com os atores para que eles abraçassem essa complexidade. Não foi fácil, assim. Tiveram ensaios aqui que foram muito difíceis, assim. Que a gente saiu todo mundo chorando, assim, porque o medo de romantizar uma relação tóxica, o medo de romantizar ao mesmo tempo, esse medo nos paralisava também de tentar entender o personagem. Então muito difícil assim fazer esse momento do filme. Foi muito desafiador. Não acho que foi difícil, foi desafiador, né? Porque eu acho que a gente vive num período de julgamento, a gente vive num período de pouca escuta, a gente vive um período de muita violência verbal. As comunidades minoritárias muito atacadas, a gente fica à flor da pele, a gente reage às vezes com violência. Então, eu acho que era uma tentativa sei lá, de parar, ver a complexidade das pessoas, perdoar o que tem que ser perdoado e tentar mudar o que pode ser modificado. Eu acho que os personagens eles saem muito transformados da relação, assim, né? Então, é isso, assim. Eu acho que o Baby, ele embrutece muito na Fundação Casa, ele perde muito do seu feminino, ele perde muito daquilo que seria queer para se defender ali dentro, para se proteger, né? E quando ele sai, ele encontra esse homem muito virilista, muito masculinista, e aí é um aprendizado de como vivenciar o feminino de novo, de como ensinar o feminino de novo, esse feminino, né, socialmente considerado feminino pro Ronaldo. Então é uma relação difícil, assim, é uma relação que eu vivi diversas vezes na minha vida. Então, é, é isso, assim, é complexo.
não é difícil fazer filme. Você falou das nuances das personagens, né, do Ronaldo e do Baby. A gente tem alguns atores aqui também na plateia. E eu ia te perguntar justamente agora da direção de atores, né, o trabalho com os atores. Porque é algo também que se destaca muito no filme, né? O João Pedro Mariano no seu primeiro filme, né, já com essa qualidade de interpretação. O Ricardo Teodoro, que faz o Ronaldo, ganhou esse prêmio em Cannes, mas para além do prêmio também é um trabalho também primoroso, né? Eu queria saber assim, você discutiu o backstory, trajetória das personagens com eles. Você também às vezes nos ensaios discutia até igual você falou que o Baby, o ator João Pedro sugeriu de ser agressivo, né, na cena com o Macedo e tal. Então assim, os atores também tiveram liberdades de sugerir ações para os personagens. Como é que foi esse processo de forma geral? Os atores eles fizeram muito processo de pesquisa, né? Eu acho que isso foi o mais importante. Eu acho que os ensaios de cena em si, eles duraram um mês e meio, mas a gente teve um mês e meio anterior a isso que era basicamente pesquisa. Então era ir para a Fundação Casa, ir para os cinemas pornô, ir para assistir filme junto, conversar com garotos de programa, conversar com os traficantes aqui do centro. Eu acho que tanto o Ricardo quanto o João são atores com muito gosto de pesquisa, o Ricardo obsessivamente, um pesquisador assim voraz, né? Então eles conseguiram levantar todas essas questões e eu acho que o filme tem essa abertura, porque o roteiro ele ficou muito formatado assim em termos de diálogo e tudo mais, assim, tinha pouca abertura para mudança, porque eu trabalhei muito nos diálogos e os diálogos me significavam bastante coisa para mim. Mas eu não vou pro set para filmar diálogo, né? Eu acho que uma parte do meu trabalho aí pro set de filmar diálogo. Tem toda uma garantia que você faz ali em como você trabalha com os atores, como você trabalha com a equipe, de que a gente vai ter tempo livre para a gente inventar coisa, que a gente vai ter tempo livre para trabalhar mise-en-scène, para trabalhar coisas que não são dialogadas ou que não têm funcionalidade dentro da narrativa. Então, o Ricardo, por exemplo, o João ele tinha muita dificuldade de manifestar violência. Isso desde o cast ele falava comigo. Ele falou, cara, eu não sei se eu consigo ser violento. E aí eu poderia ter tido um processo de trabalhar a história de vida pessoal, né, que é uma opção que vários preparadores de elenco trabalham, mas não é muito a minha, porque eu fui assistente de direção durante 13 anos, eu fiz muitos longas como assistente de direção, né, e o meu aprendizado como assistente de direção é que muitas vezes você abrir essa caixa do trauma pessoal, da história de vida, daquilo que aquele ator, aquela atriz estão há muito tempo já tentando trabalhar, você utilizar aquilo para a cena, eu não sei o quanto isso é produtivo, porque eu não sei o quanto isso, que consequências isso traz para a relação do ator com o filme, porque logo depois que o filme termina, a pessoa vai seguir a vida dela e ela vai ter aberto uma caixa ali, ela vai ter aberto um tipo de trauma ali em público no processo de criação que eu não sei se eu consigo acompanhar. E eu não consigo acompanhar. Então, foram muitos os processos que eu vivi de preparação de elenco e eu sempre tinha um pé atrás em relação a essa história pregressa do próprio ator, da própria atriz. Então, o que a gente optou muito foi trabalhar fisicamente, trabalhar a partir de referências de filme, assistir filmes juntos, entender o caminho de alguns personagens de filmes, né? Tinha um filme francês que chama Selvagem, que foi super importante, um filme dos anos 2010, um filme recente, que trabalhava com garotos de programa. Então, foi um filme que nos ajudou muito a pensar esse personagem. O próprio Felizes Juntos, do Wong Kar-wai, né, para entender as dramaticidades das relações amorosas entre dois homens. E o que eu acho que, assim, e o trabalho físico, né? Então, por exemplo, essa questão da violência do João Pedro que eu falava, o Ricardo, ele falou, cara, em vez de a gente, o Ricardo, assim, eu falei, presidente, eu tenho dificuldade de a gente trabalhar questões pessoais que você viveu, João. E o Ricardo trouxe a questão do boxe. Então, o boxe é uma coisa que ele trouxe. Eles começaram a treinar boxe justamente para poder trazer essa questão da violência, dessa masculinidade, dessa testosterona mais à tona, né? Não que não existe uma violência que pode ser cometida por mulheres, mas assim, a violência específica do contexto do Ronaldo. A Ana Flávia, por exemplo, ela trouxe a coisa da fitagem, né? Porque a gente tinha ali um churrasco daquela família no final de semana, ela falou, cara, a minha memória, assim, se eu for trazer minha memória afetiva dos churrascos da minha família, a gente faz fitagem, a gente encaracola o cabelo um do outro. Então, assim, são coisas que os atores e atrizes vão trazendo e eu vou incorporando, assim, porque eu acho que é essencial, assim, né? Tem uma cena que ela surgiu totalmente do nada, que era
levar o Baby na Paulista para fazer compras, entendeu? O Alexandre leva ele para Paulista fazer compras. A gente não sabia que eu ia filmar. Eu cheguei lá, fiquei desesperado. Eu falei pra equipe, gente, espera ali no estacionamento. Aí ficaram esperando no estacionamento, eu fui passar com os atores pela Paulista, a gente escolheu uns 3 lugares, a gente começou a imaginar assim, o que que o Baby quer comprar? O Baby quer comprar cosmético, né, pra pele, deve estar com espinha, e o ator tava com espinha, depois ele quer comprar um tênis massa, e aí a gente foi fazendo essas cenas, aí todo o diálogo que eles falavam era muito ruim, assim, comparado com o diálogo do filme, entendeu? Porque não teve uma preparação para aquilo. Aí eu falei, cara, quer saber na montagem? Boto música, tira a fala deles. Então, assim, é um processo vivo, mas assim, tem limitações, porque eu acho que quando eu fiz o Corpo Elétrico, eu trabalhei especificamente em improviso, eu treinei os atores para improvisar dentro de um contexto que era cabível e possível os personagens dele. No Baby não tinha treinamento de improviso. Então toda a parte que era improvisada com mais diálogo não funcionava muito. Mas é isso, assim, acho que é um processo muito orgânico de trabalho com eles. Eu considero os atores muito autores do filme também. Eles têm muita parte na construção dos silêncios, dos gestos, mas também nessas proposições que são proposições de mise-en-scène. Ah, perfeito. Bom, eu vou abrir para o público fazer perguntas também. Então, quem quiser fazer perguntas, seria legal fazer no microfone, que a gente está gravando, né? E também facilita para o Marcelo ouvir. Caso ninguém tenha nenhuma pergunta também, eu posso continuar no bate-papo aqui e tal. Alguém quer fazer uma primeira pergunta? Fiquem à vontade. Ó, tem aqui, peraí. Pode ser a Luísa, depois passa você? Pode ser. Ah lá. Então, Luísa. Opa, oi Marcelo, tudo bem? Uma das coisas que chama muita atenção, eu Eu tô vendo acho. suas costas. Ah, porque ele está vendo vocês de costas, né? Tá vendo o rosto da Luísa agora? Oi. Olha lá, pode olhar para aquela Bom. câmera se quiser, Lu. Então, uma das coisas que chama muita atenção do seu filme é como você filma São Paulo, assim, né? Eu acho que você traz uma filmagem da cidade, das ruas, de uma maneira muito incrível, assim, muito linda, né? As luzes, os desfoques. Acho que até o uso de uma lente mais teleobjetiva, mais fechada, não sei. Queria que você falasse um pouco dessa construção imagética da cidade, que eu acho que encanta os olhos, assim, e ajuda também a carregar a narrativa. Tá joia. Eu acho que sim. Eu tinha uma proposta que para mim era muito interessante, que era de não aprisionar a cidade. Eu acho que os filmes eles tendem a aprisionar a cidade, especialmente Rio, São Paulo, né? Pela própria estrutura burocrática de produção, né? Em São Paulo você precisa de autorização para filmar em tudo quanto é lugar, você paga para filmar nas ruas, você tem que reservar a polícia, vaga. Então a minha conversa muito com a produção, que eu acho que é estética e também de desenho de produção, acho que as duas coisas dialogam, era de não aprisionar a cidade. Então a gente trabalharia com lente teleobjetiva sim, seriam 2 câmeras, né? Uma com uma lente fixa e uma com a zoom. Essa zoom, em geral, ou escondida dentro de um carro, ou escondida dentro de uma varanda, ou atrás de uma loja, ou muito distante dos personagens, para que a gente não perdesse esse fluxo da cidade. Eu estava muito tocado na época de conceituação do filme pelo Retratos Fantasmas do Kleber. E essa ideia que tinha no Retratos Fantasmas de que toda vez que a gente vai filmar a cidade, a gente está produzindo um documento para o futuro, né? A gente está deixando registrado ali o que é essa cidade naquele período, com suas lojas, com suas marcas, com a moda das pessoas na rua, com as pessoas, com os rostos, com a paisagem humana. Então eu não queria botar figurante, botar carro, fechar tudo e agora vai. Que é uma coisa muito característica do cinema paulista, uma coisa que se perdeu completamente no cinema brasileiro. Se você vai ver o cinema dos anos 80, você vai ver o Macunaíma, do Joaquim Pedro, dos anos 60, ou os próprios filmes do Babenco, no centro de São Paulo, o Pichote e o Beijo da Mulher-Aranha. O centro está extremamente vivo, você acredita naquelas pessoas. Tem uma cena que o Pichote rouba ali no viaduto Santa Ifigênia, que é uma câmera do alto filmando o Pichote roubando, documental, que é umas coisas mais magistrais, assim, né? Obviamente que a pessoa que o Pichote está roubando é um ator, uma atriz, né? Mas o entorno todo é muito vivo, é muito verdadeiro. Isso é um documento, assim, se eu quero saber o que é São Paulo em 1979, eu vou ver Pichote. Então, acho que essa produção de documento que o documentário dá e que a ficção às vezes teme fazer, eu resolvi bancar, né? Assim, óbvio você tem riscos de processar, alguém que tem imagem que aparece ali quer te processar, tudo mais, mas a gente filmava muitas vezes e depois os produtores de set iam atrás das pessoas para pedir autorização, e boa parte das vezes isso aconteceu. Por exemplo, a cena que o Ronaldo tá vendendo drogas, né? As pessoas poderiam ficar muito ofendidas de ser incluídas numa cena como essa. Então a gente usou as imagens das pessoas que tinham autorizado. Então
e cuidado para não enquadrar criança. Eu tinha uma cena belíssima, que era a cena do Vogue, da graduação do Vogue, ali nas chafariz da Praça da República, e tinha um grupo de umas 15 crianças nadando, era um dia muito quente. E aí meu montador não deixou usar. Ele falou que eticamente não podia, que eu não ia fazer isso se fosse um monte de criança rica. Eu concordei com ele, entendeu? Então a gente teve esse cuidado de não incluir crianças e morador de rua. Então, né, esse cuidado a gente teve, mas assim, era importante ter essa cidade viva, era importante ter essa cidade acontecendo, era importante ter esse documento da cidade. E aí, e às vezes era na cara de pau, às vezes a gente nem escondia a câmera, a gente chegava nos lugares com a câmera, acompanhando os atores e deixava o mundo acontecer, olhou para a câmera, olhou, entendeu? Mas vamos embora, vamos fazer, vamos filmar. Então, essa proposta era um pouco a proposta de você manter esse centro vivo, né? Eu acho que tinha eu gosto muito do cinema do Wong Kar-wai, quem conhece deve ter percebido essa influência no filme. Então, esse jeito de filmar, de aproveitar as locações reais, de não reconstruir, mas a gente fez interferências de arte em alguns pontos da cidade, assim. Então, o Thales Junqueira, que é o diretor de arte, que eu acho um cara brilhante, assim, a gente mudou alguns lugares, a gente trouxe cor para alguns lugares, a gente mudou as lâmpadas com a fotografia em alguns lugares, porque também tinha um discurso cromático do filme que era importante, assim. Mas boa parte do tempo a gente estava selecionando espaços e lugares da cidade onde existia cor, onde existia brilho, porque São Paulo também é uma cidade sempre representada como uma cidade cinza, né? Minha janela de casa que eu tô olhando para ela agora é de um verde absurdo, assim, e tem vermelho, e tem roxo, e tem azul, e tem preto, então tem muita cor, né? Então é brincar um pouco também com essa outra São Paulo, que não foi aburguesada, que ela é de imigrantes nordestinos, imigrantes africanos, de pessoas queer, então são cores o tempo todo, então é uma outra São Paulo. E uma preocupação das locações também, né? A gente escolheu muito a dedo, foi exaustivo o processo de locação. A pensão do Ronaldo, assim, uma pensão na linha do trem, né? Foi uma ideia que o Kaique teve, porque no trem eu descrevi o Ronaldo como um trem desgovernado diversas vezes, né? E aí ele achou essa pensão na beira do trem. Então todas essas provocações de uma equipe muito afinada em relação à cidade. E a cidade é apavorante em termos de gravação de som, por exemplo. Como parte da coprodução, a gente trouxe uma técnica de som francesa e ela tomou um susto quando chegou em São Paulo, né? Brasil é um país barulhento, entendeu? Ela mora em Paris, Paris é uma cidade extremamente silenciosa. Então foi muito. Foi um processo de convencimento da equipe, de conceituação. Essas caminhadas que eu dava com as pessoas quando elas entravam no filme, elas foram importantes também para as pessoas se aclimatando a essa ideia, essa dinâmica que a gente veria na filmagem. Então foi todo um processo, foi toda uma construção. Eu amo muito São Paulo, assim, né? Amo e odeio, né? Nossa, saindo de uma crise longa com essa cidade, né? Mas amo e odeio, mas filmo aqui há muito tempo. Aí meu próximo longa, eu vou filmar em Minas, que é onde eu nasci. Queria coragem de parar de filmar aqui um pouco. Mas é muito intenso, né? É um fluxo muito intenso. Mas é isso, foi onde fui acolhido, né? Ah, legal, Marcelo. É, Pessoal, o áudio tá bom para vocês do Marcelo ou querem que aumente um pouquinho? Tá ok? Tá. 0, então. Vou olhar para cá. Tá me vendo, Marcelo? Boa tarde, boa noite. Na verdade, você já respondeu o que eu ia perguntar. A pergunta da Luiz foi muito boa. Eu estava comentando com o Grota algo parecido. O filme ele parece muito documental por diversas vezes, né? Então eu vou fazer só mais uma pergunta sobre uma cena específica, que é a cena final, né? Que parece muito algo documental e encerra ali bem com o olhar do personagem, né? Do Baby olhando diretamente para a câmera. Então tudo isso parece muito documental. Então tem, como você mesmo disse, parece uma São Paulo filmada de uma forma muito documental. Você já falou dos desafios da fotografia também para isso, mas eu queria saber se foi usado muita iluminação natural, o que tinha por conta, inclusive, desse lance de deixar a câmera mais escondida, filmando mais de longe, filmando o que rolava ali mesmo. Vou aproveitar a sua pergunta só para ver se ele já complementa. Se você puder falar, Marcelo, de como que foi o teu processo de decupagem como um todo. Porque eu vejo coisas documentais, mas pensando... é tão difícil fazer isso, olhar para cá.
pensar, você fez muitas visitas de locação, se o seu processo de decupagem ele acontecia durante esses processos já de visita de locação, ou se você é do tipo que planilha as coisas. Então, eu queria entender um pouco isso. Porque são planos muito bonitos e muito compostos, alguns. Então, eu queria entender como é que funciona para você. Sim. Eu acho que o filme tem essa diversidade, né? Eu acho que o filme tem essas cenas na rua, tem essas cenas que tem essa vida da cidade, mas isso era totalmente determinado antes, aonde o ator ia andar, se ia ser um zoom ou não, onde a câmera ia estar. Essas coisas eram todas pensadas antes com os dois fotógrafos, com a Joana e com o Pedro, né? Eu acho que eu venho de uma construção de cinema durante muito tempo, que era de um cinema observacional, né? Você colocava a câmera e os atores improvisavam, os tempos mortos, a contemplação, a reflexão dos personagens. E eu comecei a ficar meio de bode desse cinema entre o Corpo Elétrico e o Baby. Eu achava que o Corpo Elétrico, eu gosto do filme, mas eu achava que as cenas que eu mais gostava eram as cenas mais decupadas. Porque eu começava a entender que as cenas mais decupadas eram cenas onde o desejo acontecia. Porque eu acho que você não interferir no plano, não interferir com luz, com movimento, com mise-en-scène mais desenhada, é muito difícil você produzir o desejo. Você produzir. É um filme sobre o desejo. E, 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 e nesse divórcio com o cinema observacional, e nesse casamento com o cinema do movimento, onde a câmera tem que estar em movimento, ou os atores têm que estar em movimento, ou o fundo tem que estar em movimento, quase como uma regra, eu conseguia produzir o desejo a partir de um desenho e um movimento de câmera, e um desenho de mise-en-scène, um movimento de câmera e uma atuação que tinha uma intencionalidade e muitas vezes tinha uma artificialidade. Esse artifício que é muito desejado por nós cineastas queer, a gente discute muito isso. Eu tenho um grupo de estudos com vários cineastas, o Márcio, o Felipe, o André Antônio. A gente discute muito essa questão da artificialidade, porque eu acho que ela é produtora de desejo, ela é produtora de intenção, ela é produtora de sentido. Então, a câmera ela deveria produzir sentido, ela dança com os personagens, ela cola no ator, ela procura o olhar dele, ela procura os poros, ela procura os movimentos mais delicados e mais bruscos. Então, esse buscar dessa câmera, ele foi muito desenhado. Então, tanto eu não acredito em decupagem de mesa, né? Eu fui anos assim em direção, perdi muito tempo da minha vida com os diretores decupando em mesa, chegava no set, a gente não fazia nada que a gente tinha decupado antes. Eu acredito muito na decupagem em ensaio. Eu acredito que a câmera tem que ser introduzida ao ensaio, ela tem que estar presente ali, e aí e o que eu costumo fazer eu filmo os ensaios, eu filmo todos os takes que a gente ensaia, e depois eu monto o filme, né? Então, faltando uma semana para filmar, eu chamei o elenco e a equipe em casa e eu mostrei para eles o Baby. Então, eu mostrei o filme para eles, que é uma técnica que eu aprendi quando eu era assistente de direção da Ana Mulaerte, que ela chama de demofilme. Então, a gente fez no Que Horas Ela Volta, a gente fez no Uma é Só Uma, que é você fazer o filme inteiro nos ensaios, montar, então tem esse trabalho de montar. Então, você tinha o filme ali, então, e aquela coreografia funcionava, entendeu? Obviamente, você não vai conseguir fazer de todas as cenas, a gente fez boa 80% das cenas, 70% das cenas, né? Deixar um pouco de coisa para se resolver no set também. Então, por exemplo, a cena de abertura do filme, aquela fanfarra na Fundação Casa, ela. Tem um aviso da minha cara aí, vai acabar de novo, será? É, não, daqui a pouco tem que renovar o link, eu acho, né? Daqui a 10 minutos. Tá, manda aí. É, Então, essa cena, por exemplo, é muito parecida com o que eu fiz no ensaio com os meninos, né? Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho que ela é muito importante ser dita, assim, eu acho que em termos de direção, você não precisa produzir sentido sobre tudo, mas você precisa produzir sentido por boa parte das coisas que você quer. Eu acho que essa ideia que você manipula o espectador, eu acho que ela é um pouco ingênua. Na verdade, você estabelece um diálogo com o espectador. Então, o sentido da decupagem, né, o sentido da música, por exemplo, a música Foi Mal da Urias, ela resume o filme, né? É um ato muito literal, né? Então, poderia ser dar pistas demais sobre o que está acontecendo no filme, mas ela produz sentido, a gente entende quem é o Ronaldo, a gente entende quem que é o Baby, né? Tentando o meu melhor, eu mostrei o pior de mim, é isso, entendeu? Muitas vezes é isso o que está no fundo das relações amorosas.
e especialmente do desejo. Então, eu acho que é isso. Acho que tem uma produção de sentido pela decupagem, onde se faz muito importante se coreografar, um filme coreografado. A matéria do filme é muito real, muito documental, ainda que de figurino, de cor, de luz, né? Ela tem esse aspecto da pulsação real da vida, mas ela é coreografada, né? Então esse entre o real e o artifício, eu acho que é o que sempre me interessou, por exemplo, no cinema do Pasolini, entendeu? Um cinema que me interessa muito por isso, ele tá nesse entre. Qual que é a próxima pergunta? Faz a pergunta enquanto isso, então. A próxima pergunta? Quer me dar tempo de pensar na Alguém resposta. quer fazer a próxima pergunta? Ó, tem uma pessoa aqui. Vamos passar. Você passa o microfone, Zero? Olha, ele vai te fazer a pergunta, daí quando você está pensando, daí gera o novo link, tá? Eu não sei se você está me vendo, Marcelo, eu sou o Hugo. Grande filme, parabéns. Tá fora de quadro. Você tá bem no limite do quadro ali, da câmera ali, ó. Ó, vai virar pro Hugo agora, né? Ó. Tá vendo o Hugo? Me chamou a atenção no filme. Pronto, foi. Você tá me ouvindo? Me chamou a atenção no filme que a figura do pai, do Baby, é uma figura bastante presente em significado, mas ausente. Ele é literalmente um pai ausente, né? Ele nunca aparece, não há um confronto, não há nada. Em algum momento houve a ideia disso acontecer, ou isso simplesmente foi uma decisão que vocês já tinham desde o início estabelecida? Foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu tinha um discurso desde o lançamento do filme de que a minha tentativa era de não julgar os personagens. E aí eu fui apresentar o filme no Festival de Tessalônica, na Grécia, e uma pessoa da plateia, ela me falou: adoro o teu esforço de não julgar os personagens, mas você tanto julga o pai que ele só existe enquanto nome, e, e eu sinto que você condena esse pai no filme, ele não consegue nem se manifestar em relação ao filho. E aí eu falei, realmente você matou uma charada, né? O filme tá feito, né? Só sobrou isso para levar para terapia mesmo, porque tá lá, realmente há um problema nessa relação Verdade. com o pai dentro do filme. Talvez seja onde eu não consigo ser generoso com ele. Mas não sabia ela, porque não é uma coisa que eu gostava de falar, que a gente filmou o pai. A gente filmou o pai, o Baby encontrava o pai depois da mãe, tinha um diálogo melodramático muito intenso entre os dois, um acerto de contas, a gente teve muita dificuldade de achar o tom da cena nos ensaios, foi a cena que a gente mais ensaiou. Tentamos um pai bêbado, tentamos um pai incestuoso, tentamos um pai monstruoso, ainda que jamais a gente chegaria na monstruosidade anunciada do pai em termos de encenação. Era muito mais forte aquilo que era anunciado do que quando a gente via o pai. A cena era muito bonita, ela era esteticamente muito bonita. Ele trabalhava numa fábrica, então você via aquela fábrica à noite atrás dele, era filmada meio como um sonho. Era a cena mais artificial do filme. E aí, quando eu estava montando o filme, algumas pessoas, especialmente os coprodutores holandeses e franceses, pediam para eu testar sem o pai. No início eu relutei muito, o montador testou sozinho, sem me falar, e ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou, cara, o Baby tá indo embora da casa dos pais porque o pai pediu. Se a gente tira a cena do pai, ele tá indo embora porque é uma relação que ele não vai conseguir reconstruir agora. E ele decide voltar pro Ronaldo. Você constrói um tipo de agência do ator, do personagem, perdão, que é a presença do pai que o expulsa, porque o pai o expulsava de casa, mais uma vez, não dava. Então, eu vi esse corte sem o pai, eu chamei o ator que interpretava o pai, que é um grande amigo, para ver, e ele falou, cara, confio em você. E eu acho que essa coisa fantasmagórica do pai, eu acho que ela, para mim, hoje ela é mais forte. Eu tive muito protesto por parte das pessoas mais próximas da equipe quando eu tirei o pai, assim. Foi uma guerra, assim, sabe? Falaram que os gringos estavam mandando em mim. Mas no fundo, hoje todo mundo concorda, porque a cena não chegava no ponto que tinha que chegar. E aí eu acho que é um pouco do aprendizado do que você mostra e o que você não mostra no cinema, né? Acho que tem aquele texto do Pedro Costa
que ele fala do cinema como, da direção como andar acompanhar o espectador num corredor cheio de portas, né? Tem porta que você deixa aberta, tem porta que você deixa fechada, tem porta que você deixa entreaberta, e eu acho que o pai, como uma porta fechada, é mais forte. É uma pena, né, pro ator, né? É sempre difícil nessas relações quando a cena cai. Nesse filme a gente teve dois atores que o personagem caiu, né? Acho que tem filmes mais graves, mas a gente teve nesse caso. Mas a gente já tinha dificuldade nos ensaios. Nos ensaios a gente já não achava o tom, né? Já estava um pouco anunciada a tragédia dessa queda dessa cena. Então, eu acho que essa decisão surgiu na montagem mesmo, na organicidade, ainda, ainda que na filmagem e na preparação, indícios de que ela cairia, já caiu. E tem uma coisa também de ritmo de filme, né? Hoje eu terminei de escrever o argumento do meu próximo longa, né? Tava traduzindo ele agora para o francês, a gente vai começar agora o processo de editais e tudo mais. E, e aí eu fiz uma leitura aqui em casa com uma parte dos produtores, pessoas da equipe, e o pessoal falou assim, ah, mas aquele personagem do início do filme tem que voltar, ele não volta, ele não volta. Aí eu achei um lugarzinho no final para ele voltar, escrevi ele voltando no final, agora antes de começar aqui a conversar com vocês, e falei, cara, não. Tem uma coisa de ritmo de final de filme que você não pode transformar em videogame, sabe? Parece que vai terminar e volta, parece que vai terminar e volta, parece que vai terminar e volta. Eu acho que tem muito filme que sofre disso, né? Desses sucessivos finais. Eu acho que o encontro com o pai, depois o encontro com a mãe, depois o encontro da tia com a prima, e ainda vinha Ronaldo, vinha traficante, vinha polícia. Eu acho que vira uma sucessão de finais, de encerramentos do filme, que eu acho que atrapalham o ritmo. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais esperto, assim. Eu acho que tem filmes que perdem muito da sua energia, da sua força, justamente nesse terceiro ato ali. Então, acho que foi uma decisão também para pensar o ritmo do filme, né? Então, que para mim é muito importante o ritmo, né? Eu gosto muito de pensar matematicamente o ritmo do filme. Eu sentia que você não sentiu o apaixonamento deles. Aí eu pedi para a produção uma diária só para fazer ceninhas da pensão, deles sozinhos, deles um com o outro, deles curtindo a relação deles, porque eu acho que é difícil você construir o apaixonamento no cinema, né? E aí quando a gente tá lá naquele final, eles lembram, o Ronaldo lembra, né? Do momento onde ele foi mais apaixonado pelo Baby, que é esse momento ali em que eles dançam Vogue e lutam boxe na laje da pensão. É o ápice da relação deles. E é uma cena que tinha um assistente de direção lá embaixo dizendo: agora Vogue, agora luta, agora abraça. Então, assim, é uma cena, não ela não foi ensaiada, mas ela é uma cena dirigida, né? E só que quando eu tava montando o filme, eu não gostava do final, porque eu gostava do final do roteiro, mas não gostava do final do jeito que a gente fez. Porque no final do roteiro, o Baby desce do ônibus e a câmera acompanha ele andando pela cidade até encontrar os amigos. E aí ele desaparece no meio da multidão. A gente filmou isso 3 vezes, as 3 vezes não ficaram boas. E aí na montagem ficava aquilo ali sapicando, sapicando. E aí eu voltei nessa diária que tinha essa cena de apaixonamento e resolvi construir um flashback mesmo. E aí na hora que eu tava. E aí foi uma coisa que eu montei, que eu fiz sem o montador, né? Eu falei assim, cara, eu vou mostrar o montador, vou lacrar com ele, assim, vou botar um puta de um final que ele nem espera. E aí eu deixei a cena com os zooms, tentando enquadrar, porque eu achava que tinha uma coisa simbólica de uma relação difícil de enquadrar mesmo, é difícil de enquadrar aquela relação deles. É amor, é paixão, é exploração, o que que é. E aí esse processo do reenquadre, eu queria muito. E aí quando a gente dá quando eu dou o corta, a Joana, a fotógrafa, ela deixa a câmera ligada e ela manda um beijo ela faz um coraçãozinho pro João e ele olha pra câmera. E aí tinha até um momento depois disso, né, que ele fazia um coração para ela também, que aí eu achei melhor tirar, né? Termina só com o olhar dele, que remete a Truffaut, né, os Incompreendidos do Truffaut. E acho que, não sei, acho que também tem uma. Eu acho que essas quebra de quarta parede, ela sempre lembra a gente de que, né, que na verdade esses personagens do cinema, eles são gente também, né? Então, a quebra da quarta parede, ela aproxima o corpo do ator ao corpo do personagem, ela nos revela a realidade.
E aí essa dor que a gente leva desse menino que existe, né? E que é um pouco de todos nós, né? Que já fomos rejeitados e encontramos em outras famílias e em outros amores nosso porto seguro, Ô, Marcelo, que nem tão música é seguro. aquela que toca nesse final? Cara, aquela música, ela é uma música do Paulo Jobim, que o Tom Jobim gravou num disco chamado Urubu, e depois o Milton Nascimento musicou ela, deu letra para ela numa música muito bonita que chama que tá no Clube da Esquina 2, chama Olhos d'Água. Então eu conheci ela primeiro pelo Milton. E aí quando eu tava ouvindo o Urubu, eu falei, caralho, e é uma música que eu acho que tem esse disco todo do Tom Jobim, né? Ele é um rompimento da música da bossa nova que ele faz para trabalhar com uma música mais erudita, assim, né? Então ela tem uma cara de filme. E ela foi uma música que ela me acompanhou desde 2017. Ela é a música que eu gosto de escrever, aí meu ritual para escrever, eu boto sempre uma música, escuto ela uma, duas, três vezes e começo a escrever a mesma música, né? Então, e aí era essa música e uma outra do ABBA que tocava e uma da Alcione também. Duas músicas que foram muito caras que a gente acabou não comprando, buscamos outras alternativas, mas essas três músicas elas me acompanharam muito tempo na escrita. E agora nesse filme novo também tem uma música que eu escuto ela todo santo dia para escrever. Todo dia eu escuto ela. E aí eu escuto ela. Que aí é uma coisa meio de me localiza na história que eu tô querendo contar, porque eu acho que ela sintetiza um pouco assim, né? E essa música ela sintetizava pra mim ela chama valsa, né? E aí é uma valsa, né? A valsa é esse movimento repetitivo, circular e constante, né? E eu acho que o Baby é esse movimento dos amores, que são muitas vezes repetitivos, circulares e constantes. Então, foi nesse sentido. Ah, muito boa escolha. Pessoal, alguém mais quer fazer uma pergunta? Microfone aqui. Você falou também da Joana Luz também. É uma coisa que não é tão comum assim ter dois fotógrafos, né? Fiquei curioso para saber, eles já se conheciam, o Pedro Sotero e a Joana? Como é que foi esse convite para os dois? E como é que foi o trabalho de cada um no set? Assim? Um ficou mais com enquadramento, operando câmera, outro com iluminação? A Joana, ela tinha sido assistente de câmera do Corpo Elétrico e tinha sido muito bom trabalhar com ela ali, ela me ajudou muito no filme. E o Pedro, a gente já tinha trabalhado juntos em outros filmes, né? Ele como fotógrafo, eu como produtor de elenco, como assistente de direção. Inclusive eu, ele e Tari chegamos a morar um tempo juntos, né? Durante o Aquários, então a gente é muito próximo. O Pedro, e a Joana, eles já tinham trabalhado juntos em alguns curtas da Bárbara Wagner, que é uma das minhas melhores amigas, que é uma artista visual pernambucana, alagoana, que mora em Berlim. E aí eles tinham feito alguns filmes dela, justamente porque a Joana mora na França, então ela tinha essa facilidade de estar ali perto da Bárbara e o Pedro no Brasil. Então quando o filme teve um adiamento na pré-produção, ele foi adiado em um mês, e aí o Pedro ficou com dificuldade de fazer a pré, ele não poderia fazer a pré e a pós inteira. Então, a gente discutiu de ter a Joana e foi uma ação muito acertada, porque a câmera do filme é da Joana, ela faz os enquadramentos, ela tá ali, ela pôde ir para os ensaios, ela acompanhou todos os ensaios, e o Pedro cuidou muito da luz mesmo, do trabalho dele com o Thales, de entender a cor do filme, as texturas, a definição das lentes, as câmeras do filme, as duas câmeras que a gente utiliza e as lentes são todas do Pedro. E a Joana com esse trabalho corporal de dançarina, de coreógrafa, né? De dançar com os atores. E acho que tem um estabelecimento de uma conexão com os atores muito forte. Assim, não é fácil dois fotógrafos. Eu tô agora nesse dilema do próximo filme, né? Se chama os dois de novo, porque deu muito certo. Acho que eles conseguiram traduzir aquilo que eu imaginava. Mas a questão do set, muitas vezes, de você ter que tomar decisões no set, e você tem dois fotógrafos, arte, assistente de direção, todo mundo dando muita opinião meu lado autoritário, isso um pouco autoritário. Então, mas é isso também, acho que também é importante se lançar esse desafio, porque você, inclusive, eu perdi muito forte, assim, que decide tudo, justamente porque eu tinha ali muitas pessoas muito dedicadas ao filme, apaixonadas pelo filme,
e que mostravam outros caminhos e me ensinaram também a dirigir de uma forma que não fosse tão autoritária. Acho que o Baby é o primeiro projeto que eu faço na minha vida, que o set é extremamente leve, que o set é gostoso, que todo mundo tá feliz de estar trabalhando. Também, né, 40 anos de idade, né, tem que mudar mesmo, né, mas eu fui educado dentro de uma lógica de cinema e fui muito tempo assistente de direção, onde a gente tem que ter pulso firme, a gente tem que ter resposta para tudo, a gente tem que carregar a equipe né, no braço. E aí, imagina, a gente está no momento onde a gente está revisando e problematizando esse tipo de postura, e eu acho que foi libertador. Nossa, foi libertador ter uma equipe tão participativa, tão opinativa e ter que dividir tudo o tempo todo. Ah, bem legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Algum comentário? Bom, Marcelo, então... Luísa, peraí. A que fez a primeira pergunta, retomando. Vou fazer uma última, aproveitando. Marcelo, quanto tempo durou o processo assim, de filmagem, contando a pré-decupagem, ensaios e após? Olha, a gente começou a ensaiar maio, junho, não, junho, maio, junho. Aí em julho o filme adiou, que o filme ia ser rodado em agosto, foi para setembro. Então a gente parou julho. Aí eu retomo agosto, aí agosto eu faço a pré, isso em 2023. Aí, e aí a gente tinha um compromisso com os coprodutores europeus de tentar o cronograma de Cannes, né? Então apresentar o filme em fevereiro. E aí eu falei, gente, ó, como adiou um mês, eu não consigo montar esse filme a tempo. E aí, como a gente filmava 5-2, eu acabei fazendo o sexto dia para montagem. Então eu filmava 5 dias, e aí montava o sexto e descansava o sétimo. E aí o montador, o Fabiano, ele trabalhava em paralelo à filmagem. Aí, então a gente montou durante a filmagem, em setembro, terminamos de filmar em 1º de outubro. Outubro a gente continua a montagem, novembro também, aí totalizando 3 meses de montagem. E aí em dezembro, os coprodutores franceses vêm para assistir o filme, e eles veem um corte de 2 horas e 15, e eles têm muita experiência, que eles tiveram muitos filmes em Cannes. Eles são, cara, esse filme aí vai entrar. Não sei qual mostra, mas vai entrar. Então, trabalha. Aí eu sacrifiquei Natal, Ano Novo, né? Vida pessoal, os boys saem tudo correndo de mim, né? Porque eu só trabalho. Aí, pois é, minha vida, triste história, minha triste história. Aí trabalhamos em janeiro, começamos a edição de som, fechamos o corte ali dia 5 de janeiro, começamos a edição, porque a minha condição também era, cara, tá, vamos apresentar para Cannes, mas vamos apresentar em DCP, com qualidade, para eles verem em sala de cinema, para eles verem até o final. Aí você paga uma taxa, 700 euros para cada mostra, né? A gente pagou para a Semana da Crítica e para a Oficial, né? Que compreende a competição e a Sertan Regard. E a Quinzena não quis ver o filme no cinema, porque já estavam com muito filme brasileiro, não estavam afim, queriam ver em link. Ok, mas a gente teria 2 das três mostras que nos interessavam vendo no DCP. Aí eu fui para Fortaleza, né? Meu editor de som é o Lucas Coelho, que mora lá. A gente fez a edição de som em janeiro, e aí em fevereiro eu vou para França com a Joana e com o Pedro fazer metade da correção de cor, e eu vou para a Holanda fazer metade da mixagem. Aí eu faço esse processo em fevereiro, a gente apresenta o filme final de fevereiro, e aí os meus produtores não me contaram, mas a Semana da Crítica, quando viu o filme em fevereiro, já falou que queria, mas e queria assistir todos os filmes brasileiros para ser justo com eles, né? Tinham filmes muito bons que estavam no radar deles, Humanas, por exemplo, que é um filme que eu adoro, estava ali junto com Baby. E a principal viu também. E aí a Quinzena, eles ligaram pro Kleber pedindo indicação de filme brasileiro, e ele tinha visto o Baby, tinha gostado muito, ele indicou o Baby, eles viram, finalmente, aqueles arrombados, e botaram também na shortlist. Só que eu não sabia de nada disso, porque eles não queriam falar nada disso comigo, porque senão eu ia ficar ansioso, né? Eu tenho questões com ansiedade. Aí, março, eu fui pra Holanda mixar, e aí no dia que eu terminei a mixagem, mandei mensagem, gente, terminei a mixagem, acabou, o filme tá pronto. Aí eles falaram, tá bom, a Semana da Crítica selecionou, agora a gente pode te contar. Aí a gente ficou esperando mais 24 horas para ver se a principal dava uma resposta. Como não deu,
a gente acabou indo para a Semana da Crítica mesmo, e foi ótimo, porque o filme foi muito bem ali na Semana da Crítica, uma mostra paralela de Cannes, mas a gente conseguiu fazer muita venda. Foi um ano de uma competição considerada ruim, eu não considero, acho que tem filmes incríveis ali na competição, adoro a Nora, o Figo Sagrado, gosto do Motel Destino, sou desse time. Então, mas a gente ganhou muita visibilidade de imprensa, porque realmente foi um ano onde as mostras paralelas tiveram algum destaque. Então, foi isso, assim. Então, foi um processo de que eu acho que é importante falar, porque eu acho que os filmes são selecionados para festivais grandes, porque existe uma estratégia por trás. Não é porque os filmes são bons. Eu acho que os filmes podem ser bons e ter uma estratégia por trás, podem ser ruins com uma excelente estratégia por trás. Mas eu acho que assim, achar que o filme é bom e vai ser descoberto por um curador de um festival grande é uma grande ilusão. Isso não existe. E eu falo isso em todas as palestras que eu dou, todos os debates que eu faço, estudos de caso, porque tem que se pensar uma estratégia de divulgação, tem que se pensar uma estratégia de distribuição. A gente chegou em 30 mil espectadores lançando em 30 cópias. Esse final de semana chegou em 30 mil, que é muito difícil para o filme brasileiro chegar em 30 mil, filme de arte, filme LGBT, com pouquíssimo grana de distribuição. Mas aí você faz uma estratégia, você pensa onde você vai fazer os debates, você seleciona quem vai escrever, seleciona, não, você seleciona quem vai ver o filme, da imprensa, você convida, tudo tem que ser pensado em termos de estratégia, porque querendo ou não, é como essas coisas se movem, né? E eu sempre tive muito receio dessa coisa de cinema autoral, porque eu acho que cinema é sempre muito coletivo, mas é importante que seja um filme de Marcelo Caetano nos pôsteres, que eu dê muita entrevista, que eu apareça, que eu exista, porque aí isso vai facilitar meu próximo filme. E é verdade, meu próximo filme eu já estou praticamente financiado. Então, dois filmes já, porque é isso, assim, é como as coisas funcionam. Então, eu saí um pouco de um conto de fadas, né, mineiro, come quieto, para uma coisa mais assim, cara, não, tem que deixar claro o que que você quer, as ambições têm que estar comunicadas com a tua equipe, com teus produtores, e tu segue, porque é um mercado, e é um mercado. Cannes é um festival de mercado. E é um mercado competitivo, muito competitivo. Muito competitivo. Então você briga por tudo. Você briga para ter resenha no Le Monde, você briga para ter uma crítica na Variety. É muito competitivo, e com gente que tem muita grana, né? Então eu tô com um filme pequeno ali. Eu tô com um filme pequeno, com uma metade do orçamento do Motel Destino. Então você tá ali, né, com menos grana que Humanas, né? Então, é isso, é super competitivo o tempo todo. Então, você tem que ter estratégia, você tem que pensar estrategicamente, você tem que ter produtores que pensam estrategicamente, né? Eu acho que se eu converso com qualquer realizador argentino, chileno e mexicano, eles são profissionais nisso. A gente é amadoríssimo, entendeu? Então, eu acho que é o aprendizado de uma geração mesmo. A gente tem que fazer esse aprendizado, senão o nosso cinema. E entender que o nosso cinema ele só é forte se a gente chega com um grupo de filmes relevantes, né? Então, quando eu estava no Festival de Havana agora em dezembro, eu ouvia de todos os cineastas latinos falar assim: que ano do cinema brasileiro? Que ano foda do cinema brasileiro? Você tem Casa Branca, você tem Malu, você tem Manas, você tem Motel Destino, você tem Ainda Estou Aqui. Que ano foda? Apocalipse nos Trópicos. Que ano foda, né? Então acho que é isso também, esse entendimento, entendeu? Que o filme do Márcio e Felipe ser ovacionado em Berlim ontem é bom pra mim, é bom pro cinema brasileiro. Então é muito competitivo, mas assim, também tem que ser feitas boas alianças e tem que sempre que se espalhar a palavra gospel do cinema brasileiro é bom, os filmes são bons, eles têm que ser vistos. É isso que o Celton faz nas entrevistas, o Walter Salles, a Fernanda Torres, eles falam dos outros filmes, a gente tem que aprender a falar dos outros filmes, que as pessoas vão ver o Baby e vão ver o Malu. Acho que essa é a lógica, como você lida bem com um ambiente que é extremamente competitivo. O Marcelo, ontem até na última pergunta que eu te fiz para a Folha de Londrina, você falou disso, né? Que eu perguntei se você sentia que agora você tinha chegado num cinema que você queria fazer com o Baby, né? Depois de tantos anos dirigindo, curtas, agora 2 longas. Daí você falou de você sentiu que ia se aproximar de um cinema que você já tinha uma cinefilia, que você curtia esses filmes de gênero, melodrama, com muito movimento. Daí eu pergunto assim, por que você, por um tempo, não fez esse cinema que te apaixonava tanto? Assim, entre aspas, né? Falta de maturidade técnica, eu acho que uma conceituação equivocada de cinema, de achar que provocar emoção é manipular,
Hoje em dia eu acho que é muito dialética essa relação da emoção. É, Tem cenas que as pessoas riem, que eu não imaginava que elas iam rir, por exemplo, né? Então, e cenas que causam grande emoção que eu não imaginava que seria tanta, né? Eu acho que é isso, assim, eu acho que era medo de entrar em contato com a emoção do espectador, porque para entrar em contato com a emoção do espectador, eu tenho que entrar em contato com a minha emoção, entendeu? Eu tenho que me expor ali, eu tenho que botar tudo que existe de mim nos personagens. É um ato de exposição. O Fellini fez filmes sobre ele, sobre as relações pessoais dele. O Almodóvar, eu, eu, eu fui contratado pela Companhia das Letras para debater a biografia do Almodóvar, né? Então eu estudei muito o Almodóvar. E o Almodóvar, ele tá falando dele em todos os filmes. Esse ato de falar de si, que o cinema autoral pede, porque você é o roteirista e diretor, né? A roteirista e a diretora, demanda um nível de exposição que você tem que estar muito preparado para isso, porque é porque vem amor e vem hate, vem pedrada, vem elogio, vem crítica negativa, e tá falando de você, no final das contas. Então, no Corpo Elétrico, o filme era vago emocionalmente, ele era neutro em relação à abordagem do personagem, ele era neutro em relação às questões amorosas de classe e raça. Então, tem toda uma questão que aí eu falei, cara, não, agora eu vou ter que falar disso, entendeu? Agora, meu próximo filme é 1750, Minas Gerais, eu vou ter que falar da formação do Brasil, de como eu me posiciono em relação a ela, e o que ela me diz e implica na minha vida. Então é muito esse convocar a falar de si, né? Eu nunca me refugiei atrás do roteiro de ninguém, nunca. E toda vez que eu tive que dirigir coisas escritas por outras pessoas, eu me implicava. Mas se implicar é se expor, e se expor é doloroso. Marcelo, você falou desse processo do Foi? tempo? Foi. Ah, não fui. A última, prometo. Não, agora vocês estão de frente para mim, agora eu estou de frente para vocês, de frente para a Gabi. Nossa, estou meio confusa. Para onde eu olho? Para cá? Marcelo, só queria perguntar, você falou do tempo de processo de filmagem, etc., mas principalmente agora que você falou sobre isso do roteiro, que foi o roteiro que você resolveu realmente, né, se expor, etc., quanto tempo que levou para você passar pelo esse processo de roteiro e, já emendando, você está agora num processo de argumento, e você está falando de todo esse processo de estratégias e afins. Então, só para deixar claro, isso já entra no momento que você está escrevendo o argumento, estabelecer todo esse caminho dali para frente, sabe? Já pensar em como que o filme vai andar, o que você quer para o filme, já começa no processo de argumento. Eu comecei a escrever o Baby 2017, que eu ganhei o Ruber Boss Fund, que é um fundo holandês para desenvolvimento. E aí eu trabalhei em várias versões de 2017 a 2020. Aí em 2020 eu cheguei na versão que eu queria, fiz uma leitura com os atores que eu queria que fizessem o filme, sem o Baby, obviamente. Eu chamei o Kellner, que fez o Corpo Elétrico, para fazer essa leitura. Eu vou te E interromper, aí de mas 2020 quantas até exatamente 2023 que são eu várias continuei, para você? eu trabalhei... Quantas que são essas várias? Oi? Só para a gente ter essa dimensão, quantas que são várias versões? Assim que você falou, agora essa daqui é com a qual eu vou meio que só lapidar, alguma Eu coisa vou te assim. falar. A primeira versão era Baby saía de casa, ia para a Praça da República, usava o Grindr para conseguir lugar para dormir. E aí ele sempre ia pulando de cama em cama de macho, usando o Grindr, até que a mãe dele descobre onde ele tá e vai lá tirar a satisfação dele, busca ele, bota ele para casa, né? E aí o Ronaldo, nesse roteiro, ele era meio o Alexandre, ele era o cara mais rico. Aí teve um segundo tratamento, que eu tirei a coisa do Grindr, e aí eu coloquei o menino que mora na rua. Ele mora na rua, e aí no segundo eu trouxe a prostituição. Então, a prostituição ela entra no segundo tratamento do roteiro. Aí, no terceiro tratamento do roteiro, ele se apaixona por um prostituto da idade dele, que é o Zika, que é o personagem do Patrick. E aí são as aventuras desses dois caras. No quarto tratamento, eu coloco. Eu mudo a idade da paixão dele. E no quinto tratamento, eu coloco que é a família que fugiu dele. A família desapareceu e a prisão, a coisa da Fundação Casa. E aí no sexto tem a família fugiu, Fundação Casa, já tem o Ronaldo como existe hoje, e só que tinha um bloco da família muito grande.
E aí eu acho que o oitavo tratamento ou sétimo é o tratamento que a gente tem hoje. Então eram filmes muito diferentes entre si, com os personagens mudando muito, muito distantes do argumento. O argumento que eu consegui, os fundos de escrita, né? Era esse argumento desse road movie, que na verdade era de cama em cama, né? Eu chamava de boudoir movie. E, e a estratégia de viabilização de produção do filme, ela aconteceu em paralelo, mas ela foi muito forte de 2017 a 2018. Em 2018 a gente já tinha os coprodutores internacionais, a gente já tinha estabelecido qual que seria o caminho de financiamento do filme e de lançamento. Mas pra você ter ideia, por exemplo, hoje foi essa leitura do filme novo, né? E aí a gente fez a leitura, a gente começou a discutir personagens, né? Eram 2 páginas de personagem e 10 de argumento. Discutimos tudo, eu refiz o argumento depois que o pessoal foi embora, mas antes de ir embora, eu e o produtor, a gente almoçou junto e a gente falou, tá, vamos continuar com nossos produtores franceses? Vamos. Vamos continuar com os produtores holandeses? Talvez não caiba nesse filme. Tá, mas aonde entra a outra parte? Aí eu falei, cara, queria muito que fosse a América Latina, queria muito que fosse a Taiwan, a gente tinha uma proposta de tipo, produção de Taiwan, algum país que não fosse da Europa, porque é um filme com questões decoloniais muito fortes. E eu acho, por exemplo, que o Vazante, da Daniela Thomas, ele faz uma coprodução muito branca, muito europeia, entendeu? E eu não queria que fosse a mesma coisa. E tô trabalhando com o mesmo período histórico, eu achei importante. Aí a gente tentou, quebrou a cabeça, cara, mas assim, a gente tem elenco português, não tem como não fazer coprodução com Portugal. Então quem é em Portugal que a gente quer? Ah, tem uma portuguesa lá que eu dei consultoria pro filme dela, blá, 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 que ela é super legal, uma produtora super forte em Portugal, tava com um filme em competição em Cannes esse ano, o Grand Tour, vamos falar com ela. Então você vai discutindo tudo meio junto. E na verdade, eu acho que argumento e roteiro, eles são documentos para botar as pessoas em movimento. É o ponto de partida. Eu não filmo roteiro. Eu não filmo roteiro. Eu não levo roteiro pro set. Eu levo os ensaios que eu fiz. São muito mais fortes que o roteiro. Então, eu sou uma pessoa muito contra essa preponderância do roteiro, sala de roteiro. Todos se criam em torno do roteiro, assim. Mas eu acho que eu escrevo bons roteiros porque eu ganho muito edital. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não filmo roteiro, entendeu? Eu não vou filmar roteiro. Então, a minha bronca é um pouco essa. Então, quando eu escrevo um argumento e eu leio ele com o produtor, eu dou uma margem. E é bonito às vezes, porque às vezes eu encontro alguém, nossa, encontrei seu produtor, ele falou isso do seu novo filme. Ele já criou uma coisa em si. O Ivan, meu produtor, falou assim, cara, ele contou para um amigo meu, ele fez um pitching para um amigo meu de que eu estava fazendo um filme sobre a formação da bicha brasileira. Que não é uma frase que eu nunca usei, que eu nunca falei, mas que ele criou a partir dos documentos que eu gerei. Então, a bicha brasileira, essa romântica perversa. Então, toda essa coisa desses documentos que você gera na sua solidão, eles são para movimentar a equipe em torno do filme. Então, essa estratégia ela é pensada a todo momento. Assim, não é um. De novo, né? O cinema ele faz parte de um mercado, ele faz parte de uma indústria. Eu não me iludo em relação a isso, mas é o cinema que eu escolhi fazer. Existem muitos outros cinemas que eu amo e endosso, mas o que eu escolhi fazer é um cinema que quer ser visto em sala de cinema, quer lotar a sala de cinema, quer ser visto em vários países, porque eu acho que as histórias brasileiras elas têm muito a ressignificar esse mundo que está sendo dominado pelo neoliberalismo, pela extrema-direita, pela solidão, pela internet. Então, não sei, né? Eu fiz um filme sobre profissionais do sexo que não usam internet, uma coisa que quase não existe, entendeu? Então acho que tem todas essas bandeiras, esses pensamentos que eu tenho sobre o mundo, sobre a vida, que eu tenho que botar ali. Então isso demanda estratégia, isso demanda um pensamento em conjunto. Pô, muito massa mesmo, Marcelo, a resposta. Todas as respostas, né? O filme também. E, bom, pessoal, acho que é isso, né? Queria agradecer novamente a sua participação. Você quer falar alguma coisa? Obrigado a vocês. Obrigado a vocês por terem vindo ver o filme sábado aí. Eu sei que tá quente pra caramba, então pelo menos o ar-condicionado vocês tiveram, né? Sim. O Baby vai entrar em cartaz aqui em Londrina agora a partir de quinta, no Vila Rica, né? A gente estava tentando desde janeiro, mas a agenda aqui do Vila Rica estava complicada porque é só uma sala, né? Não é igual ao shopping, que são 5 salas. Então, consegui uma brecha de agora no final de fevereiro. Mas foi muito legal também, né? Que deu tempo de você, acho que estava ocupado com outras estreias e também participar do debate
aqui com a gente também. O Malu vai ser o próximo desse projeto nosso do Cineclube, vai ser em março, com o Pedro Freire. Né? Então, que legal, né? Então é isso, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Sucesso nesse novo projeto, que teve o argumento lido hoje. Né? E vamos ficar em contato e parabéns mais uma vez pelo Baby. Obrigado, pessoal. Bom sábado, bom domingo para vocês. Valeu, valeu. Tchau.